Glória a Deus, aleluias. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem é que veio para a casa do Senhor Jesus Cristo? Diga amém. Eita glória, sei que tem gente na casa de Deus hoje aqui, viu? Vocês não veio à toa. Se você veio é porque tem um propósito. Você não veio aqui passar tempo. E você também aqui não veio assistir o culto, mas você veio cultuar ao nosso Deus, amém? Culto de pregação, aliás, culto de ensino da palavra, terça-feira. E é uma bênção os nossos cultos de terça-feira. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, amém? Eu também quero cumprimentar os nossos irmãos que estão nos assistindo através do Facebook, através do YouTube. Que Deus possa abençoar a vida, a casa, a família de cada um de vocês, tendo a certeza que Deus está aí do vosso lado, amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Eita maravilha, o povo está com sede. Quero convidar a todos então, sem mais demoras, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. São Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Semana passada, a nossa pastora Maria Rocha trouxe aqui uma palavra abençoada para nós. Atitude do homem. Nós podemos aí aprender grandes coisas que, através da sua palavra, ensinou para a tua igreja. E hoje Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu tenho certeza que se Ele coloca uma palavra no meu coração, é para toda a igreja, amém? Quantos acharam Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25? Talvez você, quem sabe, aí não tem Bíblia, também não tem aí no seu telemóvel. Eu acredito que nós vamos colocar aqui no telão. Você pode acompanhar aí também, amém? Eu vou estar lendo aqui na minha versão. Ela está escrito assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: Respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e espancando-o retiraram-se, deixando-o meio morto. E casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou-se perto dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e os deu aos hospedeiros e disse-lhes: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu, quando voltar, te pagarei. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu em mãos de ladrões? E ele disse: O que usou com ele de misericórdia. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Glória a Deus, amém? Somente esses versículos para nossa compreensão. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa noite, pelo menos a grande maioria, já ouviu algum dia essa parábola contada por Jesus. E se você não ouviu, hoje é seu dia de sorte, que hoje você vai ouvir. Acabamos de fazer uma leitura extensiva e eu fiz justamente de propósito,
para que nós não perdêssemos nenhum trecho daquilo que eu quero ministrar nessa noite. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele estava ensinando como ele sempre fazia no monte, nos vales, nas ruas, e sempre cercava de multidões o mestre. E Jesus estava ensinando acerca do reino dos céus. Se você for ver uns capítulos anteriores, você vai poder ver que Jesus estava ensinando acerca do reino dos céus. E Jesus estava ensinando para os seus discípulos e para todos aqueles que o acompanhavam. E a Bíblia vai dizer que um homem, ele se levanta para fazer uma pergunta para Jesus. E no tempo que Jesus ensinava, naquele tempo, quando Jesus ensinava, ele era o único a ficar de pé, pastor. As outras pessoas ficavam assim exatamente como hoje, ficavam sentadas no chão. E Jesus ensinava em pé. E quando alguém queria falar alguma coisa, quando alguém queria se opor a alguma coisa, a pessoa se levantava e falava. Então a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele se levantou para fazer uma pergunta para Jesus. E a Bíblia, ela enfatiza que este homem ele não era qualquer pessoa, mas a Bíblia fala que ele era um mestre da lei, era um doutor da lei. Ele conhecia muito bem a lei, ele conhecia e sabia muito bem daquilo que era preciso para lhe dar a vida eterna. Mas ele então ele se levanta porque naquele tempo os doutores, os mestres da lei, os fariseus, eles queriam contradizer a Jesus, e eles queriam tentar de alguma maneira intimidar Jesus, para tentar pegar Jesus. Só que o nosso mestre, ele é o mestre dos mestres, e ele está sempre na nossa frente, aleluias. Então aquele homem vai dizer mestre, e quando ele fala mestre, ele fala ironicamente, porque esse homem que está dizendo mestre, ele era um mestre da lei, e eles não reconheciam Jesus como mestre. Só que os discípulos, o povo, chamava sempre Jesus de mestre. Então ironicamente ele vai dizer mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Só que Jesus ele vai responder agora não aquilo que ele queria ouvir. Jesus ele vai responder essa pergunta com outra pergunta. E se nós fôssemos parar para ver nos evangelhos, Jesus sempre responde uma pergunta maldosa com uma outra pergunta poderosa. E o nosso próprio pastor presidente já nos ensinou isso. Então ele vai dizer: o que está escrito na lei? Você entende? Então aquele homem agora ele vai se levantar, vai estufar o peito. Ele vai falar assim: o quê? Agora é comigo. Eu conheço da lei, eu sei. Você está mexendo com a pessoa errada. Eu só falei para ver se você ia me responder, Jesus. Então agora aquele homem mestre da lei vai se levantar e vai começar a dizer uma série de códigos, uma série de palavras. Vai dizer: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E vai acrescentando. E no final ele fala assim: e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, é o que nós lemos na palavra, ele vai falar assim: muito bem, faz isso e viverá. Só que agora aquele doutor ele vai fazer outra pergunta. Ele vai dizer: mestre, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E é com essa pergunta que eu quero começar a ministrar essa palavra desta noite, com esse tema: quem é o meu próximo? Aleluias. Para nós, próximo é muito fácil. Um parente, uma família. Próximo é os nossos amigos. Próximo é quem está conosco. Próximo é o nosso vizinho. Próximo é os nossos irmãos da igreja, do trabalho. Agora, para que nós entendamos bem na palavra de Deus, porque Jesus está falando para os judeus, e próximo para judeu é judeu. Próximo para judeu é judeu, não tem outro próximo.
E próximo para o samaritano é samaritano. Tanto é que os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos mortais. Eles não se davam bem, de jeito nenhum. Porque o samaritano é um povo misturado. Um povo que ficou em cativeiro na Babilônia e misturou. Então os judeus, eles não têm proximidade com o samaritano. Só que aquele homem, mestre da lei, ele vai dizer: Jesus, mestre, quem é o meu próximo? Foi os versículos que nós lemos agora. Jesus vai contar uma parábola. Jesus vai contar uma história para esse mestre da lei. Jesus agora vai contradizer tudo aquilo que aquele homem aprendeu em quem é o nosso próximo. Então, eu sei que nós já lemos, mas a nossa memória é fraca, eu vou repetir mais uma vez. Jesus então vai contar uma história e ele fala assim: olha, certo homem descia de Jerusalém e ele ia para Jericó. E no meio do caminho apareceram salteadores, os quais roubaram tudo que ele tinha, despojaram, pegaram tudo que ele tinha. E não só pegaram tudo que ele tinha, mas também bateram nele e deixaram ele no meio do caminho meio morto. Deixaram ele para morrer. E pelo mesmo caminho vai descendo um sacerdote. Vendo-o, passou de largo. E ocasionalmente, pelo mesmo lugar, descia o levita, que fez a mesma coisa. Mas um homem que passava também, um homem samaritano, quando vê aquele homem no meio do caminho, ele se move de íntima compaixão. Ele vai até ele, ele cura suas feridas e leva para a hospedaria. Então Jesus vai contar essa parábola, vai contar essa história, para que também nós pudéssemos também aprender quem é o nosso próximo. Porque sinceramente, para nós, próximo é a nossa família. É fácil amar a nossa família, pastor João Paulo. É fácil amar os que estão aqui. O difícil é amar quem você não conhece. O difícil é amar quem você nunca viu. O difícil é você ajudar quem você não conhece. Esse é o difícil para nós. Mas Jesus está dizendo: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Agora eu quero que você entre nessa história comigo. Todos aqui conhecem essa história, todos aqui já ouviram. Mas eu quero fazer aqui agora essa mensagem. Eu quero que você entre como se você fosse aquela pessoa, aquele homem que estava na beira do caminho. Ele desceu, ele ia para Jericó, pastor João Paulo. Ele tinha um objetivo, era chegar em Jericó. A Bíblia não diz o nome, a Bíblia não diz quem era, a Bíblia só diz de onde vinha e para onde ia. E se nós fôssemos ver, pastor José, geograficamente falando, de Jerusalém a Jericó, são exatamente mais ou menos 27 quilômetros, 4h30 a pé, andando. De Jerusalém a Jericó é uma descida, uma inclinação. Porque Jerusalém, pastor José que gosta disso, porque Jerusalém está acima do nível do mar, e Jericó está abaixo do nível do mar, cerca de 800 metros. E aquele homem vai descendo até Jericó, e aquele lugar tem muitas montanhas, rochas, pedras. E aquele caminho que aquele homem iria fazer, ele não era inocente, ele sabia muito bem que poderia ter salteadores, que poderia ocorrer algum tipo de perigo para ele. Alguns estudiosos dizem que existiam dois caminhos. Um era este caminho deste homem, e o outro caminho era cercado por oficiais. Só que geralmente todos usavam este caminho. Então a Bíblia diz que aquele homem vai descendo, aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Ele vai descendo de Jerusalém para Jericó. O objetivo dele é chegar em Jericó. Só que no meio do caminho acontece algo que não era para acontecer. No meio do caminho acontece uma coisa que não estava previsto nos planos daquele homem. No meio do caminho acontece algo que ele não esperava.
ele é surpreendido por salteadores. Aquele homem é espancado até a morte, é o que a palavra diz. E não só espancado, como roubaram todas as suas roupas. Olha como deixaram ele, sem os seus pertences, à beira do caminho, jogado. E naquele local, quando as pessoas passavam, acontecia isso diversas vezes, pessoas jogadas para morrer. Agora eu quero que você entre comigo na mensagem. Aquele homem está jogado na beira do caminho. Aquele homem agora está sem esperança, sem expectativa, presbítero Romeu, porque ele sabe muito bem, porque ninguém passa por aquele caminho. Aquele caminho não é um lugar de passar, é um caminho perigoso. Então aquele homem se encontra jogado no caminho, ensanguentado, sem forças para se levantar. Só que agora começa a aparecer uma esperança no seu coração, sabe por quê? Porque agora aquele homem começa a ouvir barulhos de passos vindo na sua direção, aleluias. Ele começa a ouvir de longe alguém que está em direção ao mesmo caminho que ele está jogado. Então de repente, quem sabe, o seu coração começa a encher de esperança, porque nós que somos seres humanos, nós sempre pensamos no pior. Quando alguma coisa acontece, nós sempre somos negativos. Era o que aquele homem pensava. Ele pensava: daqui eu não vou me levantar, daqui eu não saio, aqui é meu lugar para morrer. Só que agora pode ser alguém que pode mudar a sua situação. Está vindo alguém em direção a ele. Ele está escutando os passos, e cada vez mais os passos, presbítero Romeu, está ficando próximo, está ficando perto. E ele, talvez sem conseguir enxergar de longe, quando ele consegue avistar, quem sabe no seu coração começa a encher de esperança. Por quê? Porque ele repara, pastor José, que não é uma pessoa qualquer, não é um oficial de justiça, não é um samaritano, não é outra pessoa, não é, aleluia, salteadores. Porque o tipo de roupa que aquela pessoa estava indo em direção a ele, só podia ser alguém importante. Então quem sabe no seu coração ele começa a se encher de esperanças, porque ele estava no templo, ele sabia. Então quando ele percebe que é um sacerdote descendo, ele se alegra. Ei, a Bíblia não fala isso, mas entra na história comigo. Pensa comigo. Se fosse você, num lugar deserto, sem ninguém, pronto para morrer, você está escutando barulho de passo, seu coração ia se alegrar, você ia se encher de esperança. Agora aquele homem que não tinha esperança, não tinha expectativa, pensava que ia morrer ali, ele começa então a ouvir os passos mais perto, cada vez mais perto. E quando ele avista, ele percebe que é um sacerdote. Quem era o sacerdote? Sacerdote é aquele que levava o povo para Deus. Sacerdote era quem? Era aquele que reunia o povo para falar com Deus, é aquele que fazia o sacrifício. Então ele, conhecendo muito bem da lei, porque era um judeu, ele conhecendo muito bem que era um sacerdote, o seu coração se alegra, aleluias, o seu coração começa a se encher de esperança, porque ele está falando assim, porque ele fala no seu coração: está chegando alguém para me ajudar, está chegando alguém para me levantar, está chegando alguém para pegar na minha mão, aqui eu não vou ficar. Mas quando a esperança dele está chegando, quando chega perto, próximo, a Bíblia diz que o sacerdote vê e não faz caso nenhum, passa de largo. Ah, meu irmão, que coisa triste, meu irmão, que coisa triste. Sabe por quê? Porque assim também já aconteceu nas nossas vidas. Vamos aplicar para os nossos dias. Já aconteceu nas nossas vidas. Quantas vezes que nós já estivemos também à beira do caminho, aleluias. Quantas vezes nós já também estivemos sem esperança, sem vontade, sem expectativa. E quem mais a gente pensava que ia nos ajudar, quem mais a gente pensava que ia estender a mão, quem mais a gente pensava que ia sarar as nossas feridas,
virou as costas para nós. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Quem mais aquele homem pensava que poderia ajudá-lo, passou de largo. Mas uma notícia eu tenho para você nessa noite, aleluias. Quem sabe você colocou a sua expectativa no homem. Quem sabe você colocou a sua expectativa no trabalho. Quem sabe você colocou a sua expectativa em alguém. Quem sabe você ficou frustrado, porque realmente nós nos frustramos quando nós colocamos a nossa expectativa em homem. Mas uma coisa é certa, quem sabe você está à beira do caminho. Uma coisa eu digo para você: olha para o alto, porque a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está no nosso próximo, mas a nossa esperança está nele. A nossa esperança está nele. A nossa esperança está em Deus, aleluia, está em Deus, está em Deus, está em Deus. O salmista escreveu: olho para os lados, olho para os montes, da onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem, o meu socorro vem, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Aleluias, aleluias. Talvez você está colocando sua expectativa em homem, em parente, em familiar. Ei, mas uma coisa eu digo para você: ei, meu amigo, para de olhar para baixo, para de olhar para os lados, olha para o alto, porque a sua esperança vem do Senhor. Oh, aleluia, a nossa esperança vem dele, a nossa esperança vem dele. Oh, aleluias. Devemos confiar em Deus. Só que aquele homem não tinha forças para se levantar, presbítero Romeu, não tinha. Não tinha forças não, pastor Santos Soares, não tinha. Em quem mais ele colocava expectativa, decepcionou. Em quem mais ele colocava a expectativa de ajudá-lo, não cumpriu com aquilo que ele pretendia no coração dele. Então novamente, aquele homem, ele já não tinha esperança. A esperança que apareceu morreu. Com certeza ele imaginou: agora é o meu fim, agora eu vou morrer, eu não consigo me levantar, eu estou aqui ensanguentado, feridas abertas, feridas expostas, é o que a Bíblia diz. E naquela região ficava ali, sabe o que? Os abutres, só esperando ele fechar os olhos. Só que pelo mesmo caminho, a Bíblia vai dizer que ele começa a ouvir outros passos. Só que como nós somos seres humanos, nós erramos, e nós somos carnais. O que nós pensamos? Veio alguém importante e não me ajudou, agora eu não vou botar minha expectativa, agora eu não vou botar esperança, agora eu não vou ficar com meu coração alegre, não. Eu vou ficar na minha, eu vou ficar onde eu estou. Até porque ele também não tinha muitas alternativas, tinha que ficar lá mesmo. Então a Bíblia diz que quem está descendo é um levita. Então quem sabe, presbítero Vandes, aquele levita está descendo, está cantando um hino a Deus, está descendo aquele lugar e louvando ao Senhor, dizendo que ama, dizendo que fará tudo para Deus, dizendo que o coração dele é do Senhor, dizendo que ama ao Senhor. Aquele levita, quem sabe, está dizendo, se alegrando, falando que quer ajudar, que quer ser mais fiel. Mas uma coisa eu aprendi, sabe o que é? Às vezes nós pedimos algo para Deus, às vezes nós pedimos paciência para Deus. Pastor João Paulo, Deus ele não vai nos dar paciência não, Ele vai nos dar uma situação para nós termos paciência. Aquele homem está parado, ouvindo o som de um levita descendo. Então, se fosse eu, pelo menos eu me alegrava. Um levita, aquele que atrai a presença de Deus, agora eu me levanto. Um levita, aquele que chama a presença de Deus. Os levitas naquele tempo, eles iam na frente da batalha. Quando tinha guerra, não era o soldado que ia na frente não, eram os levitas. Os levitas iam indo para chamar a presença de Deus, aleluias. E assim Deus descia. Então aquele homem ia falar assim, é um levita. Só que diferente do sacerdote, perceba no texto,
O sacerdote viu e passou de largo. Mas olha o que o levita fez. Ocasionalmente, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Ou seja, o sacerdote viu e passou de largo. O levita pelo menos ainda foi lá, naquele lugar. Só que mesmo assim, meu irmão, ele fez a mesma coisa que o sacerdote. A mesma coisa. Você sabe o que aquele levita fez? Ele viu a situação daquele homem na beira do caminho. Ele viu aquele homem ensanguentado. Você sabe o que ele pensou consigo? Ele pensou assim: isso não é trabalho para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu negócio é louvor. O meu negócio é adorar. O meu negócio é trazer a presença de Deus. É triste que essa palavra também se aplica nos nossos dias atuais. Apesar de ser uma parábola, ela está presente no século 21, presbítero Romeu. Porque às vezes Deus nos dá situações, e nós também, como levitas, como corpo da igreja, nós vemos a situação, nós sabemos que aquela pessoa precisa de ajuda, nós sabemos que aquela pessoa precisa que nós estendemos a mão para ela, nós sabemos que aquela pessoa está ferida, nós sabemos muito bem. Mas sabe o que nós fazemos? Nós fazemos a mesma coisa que aquele levita, pastor João Paulo. Nós vamos até lá ao lugar, mas nós viramos as costas, passamos de largo. Nós não ajudamos. Ei, chegou o tempo, aqui em Portugal, de nós pararmos de pensar assim. Chegou o tempo, igreja, de nós nos levantarmos como obreiros e mulheres de Deus, homens e mulheres. Chegou o tempo de nós falarmos assim: não, esse homem está à beira do caminho, mas na beira do caminho ele não fica. Meu irmão, dá a mão aí que eu vou te levantar. Ei, é com você mesmo que Deus está contando. Deus não vai levantar você para falar que é o pastor que tem que fazer. O que você tem que fazer é você que tem que fazer. O que o pastor tem que fazer é ele que tem que fazer. Vamos parar de ser negligentes, vamos ajudar o nosso próximo, vamos ajudar quem está caído. A Bíblia diz para nós ajudarmos quem está caído. Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza absoluta, porque nós somos seres humanos, que já algum dia na sua vida você viu quem precisava de ajuda e você não ajudou. Mas sabe o que é isso? Omitir ajuda é matar. Omitir ajuda é matar. Porque se aquele levita tivesse ajudado aquele homem tinha se levantado. Se aquele levita tivesse ajudado aquele homem à beira do caminho, aquele homem tinha se levantado. Mas ele não ajudou, ele omitiu. Deus não quer isso para nós, igreja. Deus ele não quer isso. Deus ele quer um povo que ama o próximo. Ei, meu irmão, você está precisando de ajuda? Aqui estou eu. Você está vendo o seu irmão com dificuldade? Vai até ele. Você está vendo que o seu irmão está caindo? Ajuda ele a se levantar, meu irmão. Você está vendo que ele está na beira do caminho? Não deixa ele na beira do caminho, não. Vai até ele, levanta, ajuda. Fala: meu filho, pode contar comigo, porque eu estou aqui para te ajudar. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Agora a cabeça daquele homem. Imagina comigo, se fosse nos nossos dias atuais, um sacerdote e um levita, pessoas importantes do judaísmo, viraram as costas para aquele homem, não se importando, não fazendo diferença alguma. Você já viu algum caso assim? Não fizeram diferença. Só que a Bíblia vai dizer que aquele homem agora não tem esperança, expectativa, está à beira da morte. Ele diz no seu coração: aqui eu morro. Agora eu não quero ajuda de ninguém. Agora, a partir de hoje, eu não vou colocar minha esperança em ninguém. Porque quando nós somos machucados é assim que acontece. Quando nós somos feridos é assim que acontece. Nós não queremos ajuda de ninguém. Aleluias. Mas está vindo alguém, aleluias,
Oh, aleluias. Pelo mesmo caminho, oh, glória a Deus. E aquele que está vindo, ele está vindo devagar. Ele também está descendo pelo mesmo caminho. Oh, aleluias. Aquele homem começa a escutar os seus passos. Aquele homem começa a escutar o barulho dos passos. E ele fala assim: eu não vou colocar expectativa, eu não vou me alegrar, meu coração não vai se alegrar, não vou criar esperança. Mas aquele homem está descendo, aleluias, pelo mesmo caminho que passou o sacerdote, pelo mesmo caminho que passou o levita. E a Bíblia diz que quando aquele homem avista, ele não faz a mesma coisa que o sacerdote, ele não faz a mesma coisa que o levita. Mas a Bíblia diz que quando ele vê o seu próximo no chão, ele é movido de íntima compaixão. Oh, aleluias. Você sabe o que é mover de íntima compaixão? É se colocar no lugar do outro. Oh, aleluias. Ele se coloca no lugar do outro. Ele fala: aqui você não vai ficar, dessa maneira você não vai ficar. E sem pedir a permissão, pastor João Paulo, ele desce lá onde o homem está. Ele pega, ele joga azeite, ele joga vinho, ele começa agora a colocar, aleluia, a tapar as suas feridas. Aquele homem não começa a entender nada, fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? É um samaritano que está me ajudando, não pode acontecer isso. Mas aquele homem não pede permissão, ele pega, ele não deixa ele no chão. Depois que ele derrama azeite, depois que ele derrama vinho, depois que ele ata as feridas, ele fala assim: pronto, agora chegou a hora. Chegou a hora do quê? Chegou a hora de você se levantar, que você não vai ficar, aleluias. Ele pega aquele homem, pastor João Paulo, não pede permissão, ele pega. E a Bíblia fala que ele põe, sabe aonde? Na sua cavalgadura. Oh, aleluias. Você sabe o que é isso? Oh, glória a Deus. Aquele homem que avista, o samaritano que avista aquele homem que está à beira do caminho, ele desce do seu cavalo, ele se iguala ao homem. Ele pega e fala assim: a pé você não vai, ferido você não fica, vai em cima, meu filho, que eu vou a pé. Aleluias, aleluias. Ei, é isso que nós temos que fazer, aleluias. Às vezes nós não queremos descer, oh, aleluias. Às vezes nós não queremos igualar. Às vezes nós falamos assim: mas eu sou mais. Meu irmão, nós não somos nada, nós somos servos de Deus. E Deus, Ele ama cada um que está aqui, aleluias. Oh, aleluias. Aquele homem, presbítero Manson, põe ele na sua cavalgadura. E sabe o que ele faz? Ele leva para uma hospedaria. Você sabe o que é hospedaria? Não. Hospedaria, você sabe o que é? Ele estava querendo dizer assim para aquele homem: no meio do caminho você não vai ficar. Aleluias. Ferido você não vai ficar, deitado nesse chão você não vai ficar. Eu vou te colocar na minha cavalgadura e vou te levar para um lugar seguro, aleluias. Eu vou te levar para um lugar seguro, aleluias. Aonde eu vou te levar, lá não tem salteador, lá não tem ninguém que vai apontar o dedo para você, lá não tem ninguém que vai te fazer mal, porque eu vou te deixar lá e vou cuidar de você. A Bíblia diz que ele passa uma noite com aquele homem, ele cuida dele. No outro dia ele pega e fala assim: está aqui, ó, eu vou pagar a noite de hoje e vou pagar a de amanhã. E se precisar de alguma coisa, quando eu voltar eu pago em dobro. Oh, aleluia. Meu irmão, lugar seguro sabe onde é que é? É na casa de Deus, aleluia. Lugar seguro sabe onde é? É debaixo do altar do Senhor. Lugar seguro é debaixo das asas, aleluia, do Espírito Santo. Lugar seguro é aqui, aonde ninguém pode nos, aleluia, maltratar. Lugar seguro é aqui, aonde você entra ferido e sai curado, aleluia. Lugar seguro é aqui, aonde você entra doente e sai com saúde, aleluia. Aqui é o lugar seguro, aleluia. Deus te trouxe para um lugar seguro. Será que você não percebeu? Eu estou contando a sua história. Oh, aleluia. Um dia você estava, meu irmão. Aleluia. Aí quem sabe você fala assim para mim: olha, ô presbítero, eu não sou nem um sacerdote, eu também não sou levita, mas eu também não sou bom samaritano não. Você sabe quem eu sou?
Eu sou um homem que estava à beira do caminho. Quantas pessoas, aleluia, estão precisando hoje da sua ajuda? Quantas pessoas estão à beira do caminho, aleluia, precisando de uma mão, precisando de um abraço, precisando não que você julgue, mas que você ame, aleluia. Quantas pessoas, elas estão cansadas, meu irmão, pessoas que são maltratadas em diversos lugares, inclusive em igrejas, elas estão cansadas, elas não querem mais ouvir nada. Sabe o que elas precisam? Elas precisam que você pegue na mão delas e ajude elas a se levantar, aleluia. Aleluia. Talvez, quem sabe, um dia na sua vida você foi esse homem que estava à beira do caminho. Ou talvez, quem sabe, você é essa pessoa. Você fala assim: não, presbítero, eu sou essa pessoa, eu estou à beira do caminho. Talvez, quem sabe, você que me assiste agora, você está dizendo: eu sou essa pessoa. Mas uma boa notícia eu tenho para você: o bom samaritano está passando aqui nesta noite. Ei, o bom samaritano está passando aqui nesta noite. E quando ele passa, nunca mais a pessoa fica do mesmo jeito. Ei, quando o bom samaritano passa, as feridas são curadas. Quando o bom samaritano passa, o azeite, o vinho é derramado, aleluia. Ei, o bom samaritano está passando aqui nessa noite. Ele está, sinta ele aí do seu lado. Você sabe quem é o bom samaritano? Eu estou dizendo, o bom samaritano é Jesus de Nazaré. Aleluia. O bom samaritano já está passando do seu lado. Ele já está pegando na sua mão agora. Aí, pode sentir agora o abraço dele. Pode começar a sentir agora o toque dele. Ele já está pegando na sua mão. Ei, ele está dizendo: levanta, meu filho. Dessa maneira você não vai ficar caído, derrubado para baixo. Chega ao fim. Agora é hora de você se levantar. Agora é hora. Eu vou levar você para um lugar seguro. Ei, você hoje veio aqui. Você está num lugar seguro. Aleluia, esse é o bom samaritano, ele passa. Aleluia, o bom samaritano, quando ele passa, aleluia, nós somos curados. Maravilha. Esse é o bom samaritano, aleluia. E ele derrama azeite e vinho. Azeite e vinho. Aleluia. Aleluia. Vinho para curar as feridas, para estancar o sangramento. E azeite, sabe para quê? Para ungir. Aleluia. Nessa noite o bom samaritano vai derramar azeite. Aleluia. Nessa noite o bom samaritano vai derramar vinho. Aleluia. Pessoas que estão aqui nos assistindo com feridas abertas, aleluia. O bom samaritano está derramando azeite agora. O bom samaritano está derramando vinho agora. Aleluia, essa ferida que está aberta, essa ferida que está sangrando, aleluia, essa ferida que você não consegue mais dormir, não consegue ficar calmo, você não consegue ter nada, porque toda hora você pega nela, você lembra e fala assim: mas eu estou ferido. Ei, o bom samaritano está te curando hoje nessa noite. O bom samaritano está passando azeite nas suas feridas. Ele vai te curar, aleluia. Começa a sentir agora a cura dele. Começa a sentir agora o azeite, meu Deus. O vinho derramando sobre a ferida. Aleluia. E quando ele derrama o vinho, o azeite, aleluia, aquele sangramento que está, aleluia, para imediatamente. Até aqui você estava ferido, até aqui você estava machucado, até hoje você estava com feridas estancadas, abertas, e quem sabe todos olhavam para as suas feridas, mas hoje, aleluia, Deus está dizendo: eu estou curando, aleluia. Hoje Deus está dizendo: eu vou, aleluia, tapar toda ferida, todo machucado, aleluia, todo sangramento. A partir de hoje, essa ferida passará a não existir mais. A partir de hoje, você vai receber uma cura espiritual, aleluia. Recebe, meu irmão, recebe, igreja, recebe você que está nos assistindo agora, a cura espiritual sobre a sua ferida. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, coisa boa é quando nós vamos para a casa do Senhor, recebemos uma palavra de vida, uma palavra de consolo. Mas Deus colocou no meu coração, porque tem pessoas feridas, e pessoas feridas, você sabe o que é pessoas feridas? Elas passam a desconfiar de tudo. Não,
elas não confiam mais em ninguém, elas não conseguem mais abraçar, elas não conseguem mais depositar uma confiança. Por quê? Porque ela já foi ferida, não uma, não duas, mas várias vezes. E quando chega alguém, ela fala: não, eu já conheço essa história, não mexe, eu estou ferido. Oh, aleluia. Só tem um jeito, é o bom samaritano passar. Aleluia. É o bom samaritano passar. Oh, glória a Deus. O bom samaritano, quando ele passa, ele não pergunta, mas ele passa curando. Aleluia. O bom samaritano, ele não pergunta, não por falta de educação, mas ele não pergunta porque ele conhece, aleluia, exatamente o que você precisa. Ei, às vezes nós pensamos que nós precisamos de uma casa melhor, de um carro melhor. Às vezes nós precisamos de um emprego melhor, de conta no banco, de dinheiro na conta. Ei, nós precisamos, sabe do que? É do bom samaritano. Nós precisamos, sabe do que? É do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, não há lugar para a ferida. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, não há lugar para nada. Só há vontade de adorar, de glorificar, de exaltar. Ei, se você, essa pessoa, começa a levantar as suas mãos e exaltar ao nosso Deus. Oh, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que cura. Então eu pergunto mais uma vez, da mesma maneira que eu comecei: quem é o meu próximo? Aleluia. Quem é o meu próximo? O meu próximo é você. O meu próximo é você. O meu próximo é você, meu irmão internauta. Jesus, ele vai contrariar aquele judeu, e no final ele vai falar assim: então, quem te parece que era o próximo daquele homem? Agora aquele mestre, pastor João Paulo, vai ter que ser obrigado a falar aquilo que ele não queria falar. Ele vai falar assim: olha, pela história e pela lógica, eu não posso falar outra coisa. O que foi mais certo, o que foi próximo, foi o samaritano. Jesus quebra um paradigma: samaritano e judeu, judeu e samaritano. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para ele e para nós? E assim eu vou encerrar essa mensagem. Jesus estava dizendo assim, e está dizendo assim para nós: da onde você menos, aleluia, pensa que vai te ajudar, da onde você menos imagina que vai vir a tua ajuda, da onde você menos imagina que vai vir o teu socorro, é essa pessoa mesmo que Deus vai colocar na sua vida para te levantar. Oh, aleluia. Ei, Deus está colocando pessoas na vida de pessoas aqui para ajudar a levantar nessa noite. Ei, você está pensando que aquela pessoa lá, aleluia, você fala assim: aquela não é, meu irmão. Deus está dizendo: é aquela mesmo, é aquela mesmo, é aquela mesmo, é aquela mesmo que vai te ajudar. Porque assim como aconteceu com aquele judeu que estava no caminho, meu irmão, eu acho que se fosse ao contrário, se bem que Jesus é que conta a parábola, então a parábola nunca ela é errada. Mas se fosse ao contrário, será que o judeu ia ajudar o samaritano? Da onde nós menos pensamos que vai nos ajudar, da onde que nós menos pensamos que vai vir o nosso socorro, é dali mesmo. Por isso, meu irmão, igreja, não ignore os pequeninos, aleluia. Não ignore aquele quem você não dá nada, aquele que você fala: aquele é meu próximo, aquele não. Mas Jesus está dizendo, fala assim: é aquele mesmo. Oh, aleluia, é aquele mesmo que vai te ajudar. Aleluia. Fique com essa palavra de cura, que eu tenho certeza que pessoas foram curadas nessa noite, amém? Eu quero convidar a amada igreja para se colocar sobre os seus pés.